Olá, meu nome é Júlio Bentivogli, eu sou professor de Teoria e Metodologia da História na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre dois temas que entraram na pauta de muitas das discussões, muitos debates contemporâneos, que são utopia e distopia. Na verdade, dois conceitos que se disseminaram em muitas das nossas discussões e que, embora tenham surgido, digamos assim, no campo literário, há atualmente um grande interesse, do ponto de vista da história, em compreender melhor como que essas duas palavras e esses dois conceitos se mobilizam, tá? Identificando determinadas manifestações, determinadas expressões humanas, alguns significados que lhes são conectados, atribuídos, e de que maneira podemos instrumentalizar alguns debates na teoria da história, nos valendo da análise que ambos oferecem para nós. Então, vamos lá. O conceito de utopia é cunhado em meados de 1516 por Thomas Morus e aparece na obra homônima, não é? Utopia, e que naquele momento identificava um lugar desejado, um lugar idealizado, né? No qual a vida social, a vida pública, né? A vida política seria melhor. O Thomas Morus constrói essa primeira utopia, que na verdade se trata de um lugar, né? Um país imaginário que ele visita e retorna para narrar, né, as qualidades e as virtudes, e isso é feito, né, para que nas entrelinhas ele consiga expressar a sua crítica para a Inglaterra de seu tempo. Por sua vez, o conceito de distopia é mais recente, né? Ele foi cunhado provavelmente nos debates parlamentares ingleses, em meados do século XIX, e procurava identificar, né, ou pelo menos, né, construir uma certa oposição ao conceito de utopia. Logo, né, nós podemos observar que a distopia, naquela altura, no século XIX, seria uma utopia ruim, um futuro ruim. Então, de cara, nós temos aí duas palavras que se constituem enquanto conceitos, na medida em que elas abrangem, não é? Elas começam a colocar dentro de si, da sua perspectiva, algo mais abrangente, algo mais sistemático, ampliando seu campo semântico. Então, utopia é a junção de duas palavrinhas, né? O que seria uma negação, né? Uma partícula de negação, e topos, lugar. Então, utopia seria, né, numa acepção mais direta, um não lugar, né? Um não lugar, algo que não existe, tá? Algo que é construído no pensamento. Distopia, por sua vez, é a junção de duas palavras, né? O prefixo dis, que na tradição latina diz divisão, dualidade, né? Aponta uma dualidade, pode ser também identificado como uma cisão, não é? Ao passo que, na tradição grega, né, diz com Y, e aí com Y, seria uma má condição, um mau estado. Não é? Portanto, distopia poderia identificar um lugar ruim, né? Um lugar que não é bom. De lá para cá, ou seja, a palavra utopia, né, cunhada no alvorecer da modernidade, ela lentamente vai sendo apropriada em várias narrativas, em vários discursos, em diferentes campos, né, e não exatamente na literatura, e ela ganha muita força em meio ao debate político, né, no vocabulário político. Cada vez mais, utopia se coaduna com projetos de futuro, expectativas de futuro, mas são expectativas otimistas, né? Vontade, né? Um desejo de chegar a um futuro que seja melhor. E isso é pensado na medida em que esses projetos políticos, esses projetos de futuro, se contrapõem a condições não muito favoráveis, né? A estados sociais degradados ou não muito positivos, localizados no presente. Então, é um conceito que se mobiliza na temporalidade, né?
projetando-se num futuro, ou seja, num horizonte de expectativas, que deseja algo novo e que esse novo seja melhor. Então, tradicionalmente, a palavra utopia adquire essa carga semântica que é positivada. Podemos dizer que, na contemporaneidade, em certa medida, isso vai ser um pouco relativizado, né? Então, as utopias passam por um processo de desgarçamento, em algumas delas, e começam a receber uma leitura negativa por parte de alguns sujeitos que, ao contrário daqueles que defendem a utopia como uma determinada utopia como algo melhor, ao contrário, pensam nela como algo negativo ou ruim, né? Que talvez aquele projeto de futuro, aquele sonho, aquele desejo não seja necessariamente tão bom quanto da forma que ele é narrado. Já as distopias, né, elas rapidamente, que também surgem, elas que surgiram no debate político, elas conhecem uma trajetória diversa, porque elas acabam entrando para o campo da literatura, né? Zamiatin, quando escreve Nós, e é uma obra que o ano que vem completa 100 anos, né? Foi escrita em 1924. Então, ele produz uma primeira distopia literária, e que essas distopias cada vez mais se aproximam de um gênero que é o da ficção científica. Então, é curioso observar como essas projeções de futuro, que não são otimistas, que, portanto, seriam distópicas, carregam consigo essa carga semântica de que o futuro é ruim. Mas um outro dado interessante é que, na verdade, elas estão ambientadas num presente. Esse futuro narrado, quer dizer, uma humanidade daqui a alguns tempos, né, ela é retratada nessas obras literárias como sendo um presente, um agora, né, e não exatamente futuro. E nesse agora vive-se uma condição ruim, né, uma condição degradada, uma vida social marcada pela opressão, pelo autoritarismo, pela vigilância. Então, lentamente, essas distopias literárias conhecem uma diversidade, uma variedade, né? Vários tipos de narrativas, e que lentamente vão sendo caracterizadas como distopias políticas, distopias científicas, distopias tecnológicas e por aí vai. Agora, qual o meu interesse em estudar essas duas questões, ou esses dois conceitos, né, no Ocidente e na modernidade e na contemporaneidade? Eu penso que elas podem trazer para a teoria da história um conjunto de conteúdos relacionados com a imaginação histórica e com formas, não é, muito características do pensamento e da expressão humanos. Então, para mim, né, a distopia ela pode ser lida, né, no bojo de uma imaginação histórica modernista que constrói um futuro positivo e que esse futuro positivo, se a gente fizer, né, relacioná-lo com o desenvolvimento, né, dos estudos históricos, a gente vai ver que lentamente os teóricos da história, ou os primeiros filósofos lá na modernidade, depois os teóricos no século XIX, eles cada vez mais se arvoram, né, numa perspectiva muito otimista de construir a história como um campo científico, né, e que no futuro ela seja capaz de analisar o passado, de reconstituir o passado, né, com grande propriedade, né? Então, há, nesse projeto moderno e cientificista da história, uma utopia de conhecer o passado, de revelar a verdade sobre o passado. Isso, né, encontra eco ainda hoje em muitos historiadores e historiadoras profissionais. Então, eu basicamente penso que, né, há um projeto, houve pelo menos, né, durante muito tempo um projeto que identificava os estudos históricos e a pesquisa histórica como algo que necessariamente encontraria o passado e verdades, né? Estabeleceria verdades críveis, embasadas cientificamente. Então, muitas das utopias e muitas obras utópicas perseguem também esses princípios de perfectibilidade, né?
Bom, por seu turno, a distopia, para nós, historiadores e historiadoras, acho que ela é bastante fecunda, tendo em vista que, na contemporaneidade, e aí alguns teóricos falam em no pós-moderno, na pós-modernidade, localizando algumas características, eu acredito que, em contraposição a essa imaginação histórica, né, que a gente recebeu do século XIX, a imaginação histórica do final do século XX, começo do século XXI, ela é mais distópica. Por quê? Porque cada vez mais influenciada pelas viradas, mas sobretudo por níveis cada vez maiores de relativismo, ceticismo e mesmo dúvida, não é? As narrativas históricas que circulam, seja o passado prático, seja o passado histórico, expressam, não é? Dúvidas, inquietações, não é? Inseguranças em relação a esses passados construídos. Então, foi por conta disso que eu escrevi um pequeno livro em 2017, intitulado História e Distopia, em que eu procuro caracterizar esses dois conceitos, relacionando-os com a teoria da história e com a produção histórica, verificando matizes. Então, naquele momento, e ainda hoje, eu acredito que é possível mobilizarmos esses dois conceitos para compreendermos determinadas práticas históricas, mas também a imaginação histórica que alimentou esse pensamento, né? Ou melhor, que alimentou a historiografia oitocentista, também alimentou boa parte dessa historiografia no século XX e que no século XXI, né, sobretudo agora no século XXI, vive com algumas formas mais robustas de pensar o futuro da história como sendo algo problemático, né? E que talvez esse passado ontológico, né, o realismo histórico, retratando um passado que possa ser encontrado de forma fixa, encontrou, né, algumas resistências ou encontrou alguns limites. Nessa caracterização de utopia e distopia, a gente pode pensar em algumas imagens generalizadas, né? Porque, na verdade, o meu trabalho tenta construir essas duas possibilidades não como polos opostos, não como duas coisas antagônicas, mas como expressões mesmo de práticas historiográficas e da própria imaginação histórica. Então, embora eu não acredite que exista uma utopia pura em si ou uma distopia, né, concreta e efetiva, e sim narrativas e construtos, não é, muito heterogêneos, seria difícil de separar as duas coisas, porque elas também dependem da recepção e da leitura, né? Então, projetos utópicos, para alguns, podem ser distopia para outros. Vou pegar o exemplo do comunismo. O comunismo, como um projeto político, para determinados grupos, não é? Seria um futuro maravilhoso, dourado, não é? De emancipação humana. Para os críticos, para os críticos das doutrinas marxistas, não é? Do campo político, isso seria uma distopia, né? Seria algo ruim, um futuro ruim. A mesma coisa nós poderíamos dizer do liberalismo. Para os liberais seria uma utopia dourada, da liberdade humana, do livre mercado, e que para vários outros isso, na verdade, é uma grande distopia, uma falácia. Essas caracterizações, enfim, são mais ou menos generalizações para tentar fazer com que os leitores e as leitoras daquele livro, né, pudessem perceber que existem um certo distanciamento, né, de determinadas posturas e visões do que é a prática histórica e também visões da própria temporalidade do futuro. Então, por exemplo, enquanto as utopias muitas vezes se projetaram em direção a um futuro, né, a gente observa que as distopias, por seu turno, muitas delas são ambientadas num presente, não é? As utopias muitas vezes localizam países imaginários que são ilhas nas quais o narrador se encanta, quer ir, mas ele vai e volta para casa, como se ele encontrasse uma novidade e trouxesse para narrar aos seus contemporâneos, aos seus colegas, na contemporaneidade. Já as distopias se assemelham mais a prisões, não é? A lugares dos quais se tenta fugir. Então, não é um lugar onde você vai, visita e volta, não é? São fortalezas, são países dominados por regimes totalitários, enfim, as utopias são um pouco diferentes. Enquanto a utopia histórica, de pensar a história como uma ciência, não é? Objetiva, com uma análise marcada por um nível, né, bem elevado de imparcialidade, e no qual os documentos trazem verdade sobre o passado, né, essa perspectiva, que foi, né, muito
projetada para o futuro da historiografia, sobretudo nos séculos, final do século XVIII, começo do século XIX, hoje em dia, né, a imaginação histórica contemporânea, que é um pouco mais cética, e eu diria distópica, ela pensa o passado como algo problemático, e não mais, e aí eu gosto de usar essa imagem, o passado não é mais, para a historiografia contemporânea, um ponto fixo, tão pouco isolado do presente e do futuro. Então, o passado é deslocamento. Por conta disso, eu procurei caracterizar o conceito de distopia, na minha análise, né, pensando o passado, enquanto um deslugar. Então, o passado, para mim, é um deslugar, porque não é um espaço fixo, ele é um espaço em deslocamentos narrativos, em deslocamentos temporais, né, com diferentes recepções, com reinterpretações, leituras. Então, esse passado mais dinâmico, não é? E em deslocamento, é diferente daquele passado no qual eu realizo uma viagem, um percurso, e essa viagem é pesquisa, e volto tranquilo, com segurança, trazendo uma verdade de algo que é melhor, de algo que é positivo, com o qual eu tenho uma relação otimista. Então, a produção científica contemporânea, ela é um pouco mais rigorosa, um pouco mais sistemática, e vive com as contradições, com a dialética, com as disputas de narrativas. Então, isso é muito interessante. Então, eu penso que essa realidade histórica contemporânea, marcada por uma imaginação histórica distópica, ela não apagou, ela não derrotou, ela não substituiu a imaginação histórica otimista e utópica do passado. Pelo contrário, né? Novas utopias têm surgido, não só no campo político, mas também em relação à historiografia. Quando nós pensamos, por exemplo, na capacidade, não é, ou no alcance que a história digital poderá trazer, não é? Com a capacidade que nós teríamos hoje de armazenamento de dados, mas também de processamento de dados e de informações, isso também renova, não é, forças utópicas da historiografia de revelar passados melhores, né, de revelar com mais propriedade, não é, o que de fato é esse passado em deslocamento. Quando mobilizamos dois conceitos, como estes, de utopia e distopia, que se relacionam, né, com determinadas formas de pensar, não é, ou de imaginar o futuro, eu logo creio que é necessário associar isso a um debate sobre a imaginação, né, sobre a imaginação social, imaginários sociais, mas, sobretudo, em relação à imaginação histórica. E, nesse sentido, esses conteúdos, né, esses símbolos, não é? As narrativas construídas nesse imaginário coletivo, social, elas informam determinadas narrativas, né? Elas alimentam as formas da representação na história, né? Então, tanto a utopia quanto a distopia são manifestadas, né, por diferentes sujeitos ao longo do tempo, na construção das suas obras literárias, na construção de projetos políticos, mas também na construção de determinadas expressões da história, da teoria da história, da filosofia da história, que se coadunam, sejam com perspectivas otimistas, seja com perspectivas mais negativas e pessimistas, não é? E eu creio que a melhor forma de acessarmos, né, esses conteúdos, para além de pensarmos na obra do Baxo, né, do imaginário social, ou de fazermos leituras sobre as mentalidades, a história das mentalidades, que são bastante úteis, né, eu creio que a discussão que o Hayden White faz sobre a imaginação histórica, né, tanto no Meta-História quanto no Trópicos do Discurso, é fundamental para a gente. E os desdobramentos, né, dessa análise do Hayden White, sobretudo em Frank Ankersmith. Então, quando eu escrevi História e Distopia em meados de 2017, não é, as principais fontes, ou enfim, de onde veio o insight, não é, são de alguns autores muito característicos. O primeiro é Hayden White, logo, claro, estou pensando aqui nessa questão não só da imaginação histórica, mas da relação entre passado histórico e passado prático, né? Nesse controle ou não, né? Dessa autoridade que se institui ou não sobre diferentes narrativas sobre o passado. Um dos desdobramentos diretos disso é Frank Ankersmith, né? Cuja reflexão sobre as diferentes formas de representação histórica são bastante úteis, não é? No sentido de problematizar
esse aspecto ontológico do passado. E, por fim, não menos importante, evidentemente, que é Arthur Danto, não é? Quando fala da crise da arte, não é? Ou da crise da representação realista na arte, né? Fazendo um debate sobre as manifestações artísticas do modernismo para cá, diagnosticando o final da arte, mas não exatamente que a arte tenha acabado, mas que uma determinada visão da construção, ou melhor, da representação por meio da arte, é que uma determinada história desse tipo, né, de uma representação artística, teria acabado e ensejado novas formas de pensar a realidade e o próprio realismo. Então, eu me aproprio dessa discussão do Arthur Danto para dizer que uma determinada forma de pensar a história, um certo cronótipo da história, vive um esgotamento das suas forças e convive com o surgimento, talvez, de uma nova maneira de se representar o passado, ou novas maneiras, novas formas de representação histórica do passado. Então, Arthur Danto é muito interessante porque diagnostica uma crise do realismo, não é? E da representação da realidade, que eu penso que é bastante útil para nós, historiadores e historiadoras.